Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. E hoje vou fazer um vídeo diferente, explicando rapidamente o cânone 2314, né? Então isso aqui vale para o Frei Diabo, que não fez a abjuração, e um outro frei aí, que se diz franciscano. E a quem a carapuça serve. Cânone 2314. Dos delitos contra a fé e a unidade da Igreja. Todos os apóstolos da fé cristã e todos e cada um dos hereges ou cismáticos incorrem ipso facto, por este mesmo fato, em excomunhão. Então isso aqui é uma pena lata sentença. Essas outras duas aqui, vamos ver. Se depois de já demonstrados, então essa pena aqui já precisa de um juiz para declarar. E agora? Se der em seu nome alguma seita acatólica, ou se aderirem publicamente a ela, são ipso facto infames. Então aqui também não precisa a declaração. Vai lá ter sentença. E, quedando em vigor o que se prescreve o cânon 188, número 4, os clérigos, depois de uma a demonstração sem fruto, devem ser degradados. Então, o resto aqui precisa de uma declaração do juiz. Então, você vê que este cânon aqui tem duas coisas que a pessoa incorre: excomunhão e infâmia. Vamos ver o que o comentarista desse Código de Direito Canônico, Miguel Alonso Cabreiros, vou dizer. Aqui no 114 eles vão falar das penas lata sentenças, a excomunhão para todos e cada um dos delinquentes, e a infâmia de direito. Isso é importante. Infâmia de direito. Tem infâmia de direito e de fato. De direito é importante saber. Incorrem todos aqueles que estejam afiliados a alguma seita acatólica. Ele fala, como eu te falei, que as demais penas, cuja aplicação se apresenta no parágrafo 1, número 2 e 3, como eu te falei, são ferende sententia. Então, aqui ele também fala como que se faz a absolvição da excomunhão. Então, há duas penas aqui, você vê: excomunhão e infâmia. Então, da excomunhão, que se trata do parágrafo 2, quando o ordinário pede, pode concedê-la, mas você vê aqui, ó, a absolvição deve preceder a abjuração em forma jurídica. Tem que ser uma abjuração de forma jurídica, abjuração formal. E aqui no próprio Código de Direito Canônico fala como que é. Ó, juridicamente, a abjuração quando faz ante o ordinário e seu delegado e pelo menos diante de duas testemunhas. Então, é um documento, normalmente feito em latim para clérigos, normalmente, né? Mas tem que ser um documento, pode ser em vernáculo. Então tem que ser duas testemunhas assinando, mais o ordinário local e a assinatura da pessoa. Não pode ser um nome fictício, né? E aí o que a pessoa faz depois disso? Ela segue com a renúncia daquela heresia e depois faz a profissão de fé, que é todo prescrito nesse rito do ritual romano, título 3 da penitência. Aí deve ser pública, né? Então, para você retirar a excomunhão, tem que ser feito isso. Entendeu? Agora,
Vamos voltar. Excomunhão. Como que é essa excomunhão? Essa excomunhão, essa pessoa que não fez a abjuração ainda, ela é um excomungado tolerado, segundo o cânone 2258. Porque para ser vetando, tem que ser declarado pela igreja. Ou quando está explícito no cânon. Por exemplo, a pessoa que dá um tapa no Papa, ela já é vetando ipso facto. Mas quando você não tem uma declaração da pessoa, ela é um excomungado tolerado. Mas ela não perdeu esse direito, infame de direito ainda. Então, o que acontece quando a pessoa é excomungada? Ela é ilícita de receber os sacramentos. E até de fazer qualquer sacramento. É tudo ilícito. Tudo é pecado. Ah, e detalhe que o vitando, a confissão dele é inválida. Quando for um excomungado vitando, os demais sacramentos são válidos. Porém, ilícitos. A única coisa que a confissão do vitando não é nem válida, ela é inválida. Mas o vitando precisa da declaração da igreja, um juiz, um tribunal falando para ele. Então vamos para cá. O que são essas irregularidades? Quando você vai ver que a pessoa tem que ser, para ser canonicamente, né? As irregularidades do clérigo, para ser ordenado. Temos a irregularidade por delito, que está nesse cânone aqui. E a irregularidade por delito, né, são os apostas, hereges e cismáticos. Então, a pessoa que está lá com essa excomunhão aqui, ela também tem uma irregularidade por delito para ser ordenada. E tem outra irregularidade por defeito, que está nesse cânone aqui, 984. E lá no quinto parágrafo, você vai ver. Os que são infames com infâmia de direito. Então, pessoa que não fez a abjuração, ela já está com duas irregularidades, de delito e de defeito. E se ela fez, ainda tem a infâmia de direito. Se você for ver a definição da infâmia de direito, o que é que são casos expressos no Código de Direito Canônico. E de fato é algum delito por costume julgado. A pessoa, sei lá, a pessoa é o Lula, que roubou um monte de gente. Infame, que pode ser julgado pelo ordinário e ele tem que fazer a restauração dessa fama dessa pessoa de algum modo. Então, o cânone 2293 vai falar muita coisa sobre isso. Vamos aqui. E os simplesmente impedidos, que são impedimentos que podem ser dispensados pelo bispo ordenante, está nesse cânone 987. Esse aqui a gente nem vai adentrar nesses impedimentos, porque o bispo pode, né, dispensar. Por isso que eles não são impedimentos de perpétuos, né? A infâmia de fato está aqui no parágrafo 3 desse cânone aqui, e a infâmia de direito está no parágrafo 2 desse cânone aqui. Então, irregularidade pode ser perpétua ou pode ser não perpétua. As perpétuas estão aqui. 984, 985. E para incorrer nesses dois aqui, tem que ser externo, seja público ou oculto. Tá vendo? Que é o que diz esse cânone à frente. E tem que ser um pecado grave. Então, o que pensar de uma pessoa que foi da ICAB, um freio de água, ou um anglicano? Tá vendo como é o Código de Direito Canônico? E o detalhe,
que a ignorância das irregularidades não excusa. Não adianta, eu não sabia. Não adianta. Como que dispensa essas irregularidades aqui? Infâmia. Só os delitos ocultos, exceto o homicídio, ou o que foram levados à folha judicial, que tem um tribunal canônico. Se pode o bispo dispensar. Somente isso. Quando cessa a infâmia de direito? Cânone 2295. Quando você vai lá no parágrafo 1, quando tem dispensa da Santa Sé. E o de fato, que é aquele lá que não é de direito, que é mais grave, né? Quando recuperar a boa fama diante dos fiéis, segundo as circunstâncias. Emenda da pessoa. Mas isso daqui, o bispo deveria ter um papel, algum documento falando que a pessoa está dispensando a pessoa desses delitos na hora da ordenação. E não que a pessoa omitiu. A pessoa não pode omitir uma coisa dessa. Olha, eu pertencia a uma seita. Tem que ser a primeira coisa que ser falada para um bispo. Mas a pessoa não fez nenhuma abjuração. Que é um documento, não é moderno, é bem antigo, é comum na história da igreja. A pessoa fala dos seus erros, renega eles. E vamos lá. Infame de direito. O que dá para a pessoa? Se ela não fez a abjuração, ela já é um excomungado evitando, já é tudo ilícito que ela faz. E ainda ela é infame de direito. Ela é irregular e inábil. Nulidade dos atos que realiza. De fato, se ela for infame de fato, é só ilícito o que ela faz. Ou seja, é pecado. A validade e a ilicitude têm que andar junto. Então, a pessoa que está lá para ser ordenada, ela tem que ser absolvida do foro externo. Do pecado do foro interno, de consciência, é só depois que ela tiver feito essa absolvição do foro externo. E deve ser feita previamente, um arrependimento sincero, mais a abjuração jurídica, observando tudo o que no direito deve observar. E isso tudo está nesse cano aqui. Então, é tudo isso que acontece quando a pessoa omite que ela era de uma seita acatólica, condenada pela igreja. O Novus Ordo ainda não é condenado. Então a gente pode presumir a ignorância das pessoas quando ela vem. Elas estão sendo enganadas ali. E não cabe fazer abjuração para a pessoa que tem ignorância. A pessoa que já perdeu a ignorância e relapsa para o Novus Ordo e quer voltar para o sede vacantismo, um bispo sério, alguém sério, iria pedir pelo menos, no mínimo, que ela fizesse a restauração da fama. Se não foi infame de direito, se ela não foi também excomungado tolerado, como eles querem, então ela deveria fazer a reparação do escândalo. Como ela ficou infame, de fato. Então ela deveria recuperar a boa fama diante dos fiéis, segundo as circunstâncias e emenda da pessoa, com desculpas a tudo, reparação do escândalo, que é outra coisa que tem que ser feita. É isso. Cânone 2314. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.